Bem-vindos a mais um vídeo filosófico sobre metafísica, e neste vídeo eu me proponho a provar, por argumentos lógicos, que a realidade é nada. No vídeo anterior eu dei o depoimento da minha experiência, que eu considero uma experiência de iluminação, o que pessoas religiosas ou místicas por milênios já descreveram como a experiência de iluminação, que é uma consciência de não dualidade. Eu expliquei tudo lá no meu outro vídeo. Assista se você quiser e não tiver assistido. Neste vídeo eu vou demonstrar de uma forma lógica, racional, por argumentos lógicos, as afirmações que eu fiz no vídeo anterior, que são afirmações filosóficas e metafísicas. Então esse vai ser um dos vídeos mais profundos que eu já fiz no canal, pelo menos top 10 de conhecimentos e raciocínios mais profundos. No vídeo anterior eu dei esse depoimento, e nessa consciência eu alego ter reconhecido a realidade como ela realmente é. Isso é uma experiência de consciência, uma experiência direta, que é nada, vazia, entre outros aspectos. Muita gente entendeu parcialmente ou falou, é isso mesmo, eu já li isso em outro lugar, em depoimento de outras pessoas, ou em alguma teoria mística, ou do budismo, ou do taoísmo. Algumas pessoas reconheceram semelhanças, outras pessoas pensaram que eu fiquei louco, que eu tive um episódio psicótico ou alguma coisa do tipo. Então, para você que entendeu pela metade, que achou confuso, achou contraditório, ou achou que eu fiquei louco, esse vídeo aqui é a sua oportunidade, sua chance de entender racionalmente, por argumentos racionais, argumentos filosóficos. Inclusive, eu já falei sobre esse assunto há mais de 5 anos atrás, com argumentos semelhantes, no meu vídeo Por que existe algo em vez de nada? Que também é um vídeo com argumentos metafísicos sobre o nada, sobre a realidade. Um pouco diferente. Eu considero que esses raciocínios evoluíram depois desses 5 anos. Inclusive, eu escrevi bastante sobre isso. Raciocínios evoluíram, e nesse vídeo, esses raciocínios serão muito melhores do que aqueles antigos, mas se você quiser, você pode voltar lá e assistir aquele vídeo também. Tudo bem você não ter acreditado em mim no outro vídeo, inclusive eu acho que você não deve acreditar em mim. Eu peço que vocês não acreditem em mim, que vocês ou tentem ter a experiência consciente diretamente, e se você não conseguir, porque realmente é raro, realmente é difícil alguém conseguir ter uma experiência direta de consciência, entenda por esse vídeo aqui, assista esse vídeo até o final, e nesses argumentos e raciocínios você vai entender, eu vou provar logicamente por argumentos. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai entender por argumentos lógicos que a realidade é nada, como ela é nada, como isso é compatível com as outras coisas que nós sabemos, como isso é compatível com a ciência, com a filosofia, com outros argumentos da filosofia. Como bônus, eu também vou provar vários outros aspectos sobre a realidade. Eu vou provar que a realidade é infinita, isso tudo por provas lógicas, metafísicas, filosóficas, tá? Então não acredite em nada do que eu falo, isso vale para todos os vídeos do canal, sempre foi assim. Meu canal sempre foi baseado em argumentos desde o primeiro vídeo. Não acredite em nada do que eu falo, eu vou provar que a realidade é infinita, que a realidade é uma unidade, como dizia Parmênides, infinita, como dizia o Spinoza, e eu vou provar que a realidade é absoluta e também que ela é nada, e como todas essas coisas não se contradizem, pelo contrário, elas são todas necessárias e precisam todas ser verdadeiras ao mesmo tempo. Eu vou mostrar que elas se encaixam de uma forma perfeitamente lógica, como elas se encaixam. Eu vou explicar não todo o conhecimento metafísico que existe nesse vídeo. Esse vídeo não vai resolver todos os problemas da metafísica, primeiro porque esse conhecimento é infinito. Você pode continuar tendo mais conhecimento metafísico infinitamente e você nunca vai acabar de ter todo o conhecimento, porque ele é infinito. E segundo lugar, porque eu não tenho como encaixar todo o meu conhecimento de metafísica nesse vídeo. Eu precisaria de muitas horas e muitos vídeos, e no final eu já teria pensado mais coisas. Então eu também não posso
explicar tudo que eu sei. Então vai ser focado nessa conclusão de que a realidade é nada. Esse raciocínio pode ajudar você a um dia também alcançar uma experiência de consciência direta da realidade, ou de despertar, iluminação, ou se você já tiver essa experiência, pode te ajudar a aprofundar ou ampliar. Se você assistiu meu outro vídeo e não entendeu muito bem, essa é a sua chance de entender, então assista esse vídeo até o final. Se você se interessa por filosofia, metafísica, pelos outros vídeos de filosofia que eu já fiz nesse canal, assista esse vídeo até o final porque ele é importante e ele é profundo, é um dos vídeos mais profundos. Embora outras pessoas, desde milênios, já tenham falado a mesma coisa, que a realidade é nada, que a realidade é uma vacuidade, o budismo já falou isso, o taoísmo já falou isso, filósofos já falaram isso, Anaximandro falou algo parecido, que a realidade é o indeterminado, Plotino já falou algo parecido, Parmênides já falou que a realidade é uma unidade, que eu também vou falar nesse vídeo, mas os argumentos que eu vou usar aqui são originais e a forma como eu vou conectar esses argumentos é original. Então você não vai encontrar isso que eu estou falando aqui em outro lugar. Então se você pode dizer assim, eu já sabia disso, eu já sabia da conclusão que você está chegando, mas os argumentos que eu vou usar são originais e você não vai encontrar em outro lugar, então é a sua chance de conhecer esses argumentos assistindo o vídeo até o final. E essa explicação também unifica teorias da multiplicidade e da unidade, como, por exemplo, as teorias de Heráclito e Parmênides, que parecem contrárias, são unificadas e alcançam uma síntese aqui nessa teoria do que eu estou explicando nesse vídeo, assim como também Anaximandro, assim como também Deleuze, pensamento mais moderno ou pós-moderno, baseado na multiplicidade, baseado na diferença. Você vai ver como isso não contradiz também a unidade, nem o vazio, nem a vacuidade. E as teorias de não dualidade do Oriente também, todas coexistem, se encaixam e não são contraditórias com as teorias de multiplicidade e de acordo com os argumentos que eu vou apresentar aqui. Então vamos aos argumentos, passo a passo. Eu vou fazer 7 passos. E esses 7 passos são mais ou menos 7 argumentos. Alguns argumentos, alguns raciocínios, todos interconectados, acumulando conclusões, e vocês vão ver como essas conclusões se encaixam logicamente. Então, vamos ao argumento. Passo número 1. A diferença é mais básica que a identidade. Por quê? Porque se a realidade fosse baseada na identidade, a realidade conteria apenas aquilo que é idêntico. Então, digamos que eu fale que a realidade é baseada em identidade, ou a realidade é baseada em uma identidade específica, como, por exemplo, Tales de Mileto, um filósofo grego, acreditava que era água, ou qualquer outra identidade específica. O que acontece é que tudo só poderia ser idêntico a essa identidade, porque a identidade só produz mais identidade, só produz aquilo que é idêntico. Então não poderia haver diferenças. A realidade não poderia conter também o contrário dessa identidade. Mas uma identidade, vamos chamar essa identidade de A, é determinada em relação a não A. Aquilo que é A é diferente de não A. Uma determinação, ou seja, uma identidade, é aquilo que é diferente do contrário. Então, se apenas existisse identidade, se a identidade fosse a base da realidade, não poderia haver diferença. Em primeiro lugar, que a gente sabe que existe diferença. A gente está vendo várias coisas diferentes. Por exemplo, você está vendo a tela desse vídeo, você olha para o lado e você vê a parede, você olha pela janela, você vê o céu, são coisas diferentes. A gente sabe que diferenças existem. Então a identidade não pode ser a base da realidade. Nenhuma identidade pode ser a base da realidade. Foi mais ou menos isso que Anaximandro disse ali na Grécia. E, portanto, a identidade e qualquer identidade específica, como água, fogo, mente, matéria, como dizia o Descartes, ou qualquer outra identidade específica, não pode ser a base da realidade. A base da realidade, portanto, tem que ser a diferença. Tem que ser a própria diferença entre identidades. E aí a gente chega mais ou menos na ontologia da diferença do Deleuze, ou Deleuze, não sei a pronúncia correta, que diz que a diferença é a coisa mais básica que existe e todo o resto é baseado na diferença. Então a gente tem que chegar nessa conclusão. Esse é o passo número 1.
o passo de que a diferença é mais básica que a identidade. A diferença é a base da realidade, e não a identidade. O Anaximandro chegou à conclusão que a base da realidade era o indeterminado, a indeterminação, que é compatível também com a diferença ser a base da realidade, que a indeterminação ela tem que ser inclusiva, ela tem que incluir as identidades, tem que incluir o quente, frio, positivo, negativo e todas as outras identidades contrárias que possam existir. Tem que incluir todas as diferenças. Então, o indeterminado ele também inclui todas as diferenças, e a diferença é que é mais básica que a identidade. Tudo emerge da diferença. A coisa mais básica da realidade é que as coisas são diferentes, é que existem diferenças. E não há nenhuma diferença específica que seja primordial em relação às outras. A diferença é como se fosse uma rede descentralizada. Isso se alinha muito com a teoria do Deleuze. Número 2. Passo número 2. Diferenças são infinitas. Muitas coisas podem ser deduzidas sobre a diferença, exatamente por ser um princípio tão abstrato da realidade, um princípio tão abstrato e tão fundamental da realidade, que existem infinitas possibilidades, infinitas coisas que você pode deduzir sobre a diferença. Spinoza, por exemplo, argumentou que a realidade tem infinitas propriedades. Então vamos fazer um argumento aqui. Se tudo que é diferenciado por diferenças tem que ser também diferenças, já que a base da realidade é a diferença, então tudo aquilo que é real é baseado na diferença. Tudo aquilo que é diferenciado também é diferença. Então, por exemplo, se eu tenho a diferença entre A e não A, esse A, na verdade, também é mais diferença. E não A também é diferença. Vamos dizer que essa diferença A é a diferença entre B e não B. Mas agora eu tenho a diferença entre A e B. Aí vamos chamar essa diferença entre A e B de C. Agora eu tenho a diferença entre A e C, entre B e C. E assim por diante. Então, por esse raciocínio, pode-se provar que tem que haver infinitas diferenças. As diferenças são infinitas. Se a realidade é baseada na diferença e as diferenças são infinitas, então a realidade é infinita. Prova-se, então, que a realidade é infinita. E se qualquer qualidade da realidade também é uma diferença, e diferente de outra qualidade, a gente pode também estender isso para que as qualidades da realidade são infinitas, que é o que Spinoza pensava. Que a realidade, que ele também chamava de Deus ou de natureza, tem infinitas qualidades possíveis. Ele achava que essas qualidades eram a mente e a matéria, porque ele herdou essa ideia do Descartes, onde o Descartes achava que mente e matéria eram as coisas mais fundamentais na realidade. Mas se você não concordar com isso, seja quais forem as qualidades que você acha mais fundamentais, na realidade, elas são infinitas, por esse argumento. Passo número 3. A unidade. A realidade, sendo infinita, ou seja, existem diferença entre A e B, e essa diferença também vai gerar uma diferença com C e D, e infinitamente, continuando. Essas diferenças não acabam nunca, são infinitas. Sendo a realidade infinita e contínua, não podem haver separações. E aí, esse é um argumento de Parmênides, que talvez seja um dos argumentos aqui que eu estou copiando, que não é original. Como argumentou Parmênides, qualquer separação do ser real exigiria um não ser. Porque vamos pensar assim, existe aquilo que é real, por exemplo, a diferença. Mas se as diferenças forem separadas entre si, eu tenho a diferença A e aqui eu tenho a B separada, como se tivesse uma separação no meio, como se tivesse um intervalo no meio. Esse intervalo precisaria não ser diferença. Mas como a diferença é a base da realidade, esse intervalo precisaria não ser real. Mas se ele não é real, então ele não faz parte da realidade. Então esse intervalo não pode existir. Tá? Isso é um argumento do Parmênides. Eu concordo. Eu acho que está correto esse argumento.
Não pode haver intervalo entre partes da realidade, porque esses intervalos precisariam não ser reais e, portanto, eles não são reais e não existem. Então a realidade ela é contínua, ela não tem intervalos, ela não tem separações e, portanto, ela não tem partes. Ela é uma coisa só, contínua. Essas diferenças, elas continuam indefinidamente e elas também não têm grãos, não têm partes indivisíveis. Essa é a diferença indivisível a... Porque se você quiser dividir diferenças, você também pode dividir elas infinitamente. Ou seja, a realidade é contínua. A gente chega a duas conclusões por esse argumento, que a realidade é contínua e que a realidade é uma. Essas diferenças são um único contínuo infinito e não várias partes ou vários pedaços colados um no outro. Claro que existem infinitas diferenças dentro desse contínuo. Então a realidade é uma e é infinita. Isso não é contraditório. Não é contraditório que a realidade seja uma e múltipla, porque ela é múltipla por um ponto de vista relativo e ela é uma por um ponto de vista absoluto. Então existem duas perspectivas, a perspectiva relativa e a perspectiva absoluta. A perspectiva relativa é a perspectiva da multiplicidade e a absoluta é a perspectiva da unidade. E elas não se contradizem. Passo número 4, o devir absoluto. Esse passo seria a demonstração de que a realidade é absoluta. A ontologia é entendida normalmente como o estudo do ser. Ontologia significaria o estudo do ser. Mas, como nós vimos, não existem identidades fundamentais, porque a realidade é fundamentalmente feita de diferenças e não de identidades. Portanto, não existe uma essência fixa na realidade e ela não é feita, na verdade, de seres fixos. Ela é feita, na verdade, do devir, que é o diferenciar contínuo. Esse diferenciar contínuo é absoluto. Ele é infinito. Qualquer coisa que seja real é esse diferenciar contínuo, e qualquer coisa que seja real está dentro do mesmo contínuo. Não podem haver dois desse contínuo, e, portanto, ele é absoluto. Ele está além de todas as relatividades, ele está além de todas as determinações, ele está além de todas as identidades. Isso é o que a realidade realmente é, de uma forma absoluta. Ela é um devir absoluto. O devir significa esse contínuo diferenciar que não tem uma essência. Porque essa essência precisaria ser uma identidade. E ele não tem essencialmente nenhuma identidade. Então ele é um devir contínuo indeterminado. Também é o apeiron de Anaximandro, o indeterminado de Anaximandro. Passo número 5, continuidade. Se o devir não é uma identidade, ele é um contínuo. Por quê? Identidades são limites. Se algo é A, aquilo não é, não há. Identidades são exclusivas. Se uma coisa tem a identidade A, ela exclui o não A. Se uma coisa tem a identidade B, ela exclui o não B. Porém, a realidade não tem nenhuma identidade, então ela é inclusiva. Inclusivo significa que ela é contínua, que ela continua em mais diferenças, mais diferenças, mais diferenças. E isso não acaba nunca. Por isso ela é contínua, não contém grãos, não contém partes intrínsecas, não contém divisões, é uma só. Passo número 6, vacuidade. Esse contínuo que não tem limites, é único, é infinito, contém infinitas variações, infinitas diferenças, não contém nenhuma identidade fixa. Tudo que existe nele é relativo e interdependente, exceto o contínuo inteiro, o devir inteiro, que é absoluto. E dessa forma ele pode ser considerado vazio. Vazio de quê? De essência. Ele não tem nenhuma essência. A realidade fundamental não tem nenhuma essência, ela é vazia. Isso é a vacuidade. Os budistas falam sobre isso, mas também outras tradições, como o taoísmo, também contém esse insight da vacuidade. Então, por esse raciocínio ontológico, metafísico, a gente pode concluir racionalmente, logicamente, essa vacuidade, que a realidade
não tem uma essência fixa por trás. Ela é vazia. E isso não é o não ser. Dizer que a realidade é nada ou que ela é vazia não é dizer que ela é irreal ou que ela não existe. Não. O nada é o absoluto real. O nada, na verdade, é a coisa real e absoluta que existe. Que é a mesma coisa que esse contínuo devir, infinito, contínuo, sem separações, sem limites. Ilimitado, indeterminado, do Anaximandro, absoluto. Ou seja, eu não estou falando de uma exclusão. O nada absoluto não é exclusão, pelo contrário, é inclusão. Ele inclui todas as possibilidades, por ser indeterminado. Uma exclusão é uma determinação. Ou seja, o que é exclusivo são coisas, são identidades, são essências. Essências é que são exclusivas, enquanto que o nada é inclusivo. Se a realidade é nada, ela inclui todas as possibilidades, todas as diferenças possíveis, todas as qualidades possíveis. Então a realidade é vazia de essência. Ela é uma única forma no sentido dessa rede de diferenças interconectadas. Essa é a forma da realidade. Então, lembra de Platão, que acreditava que a realidade é feita de formas, que existe um mundo das formas, e lá você tem a forma do quadrado, a forma do triângulo, a forma do número 1, a forma de um cavalo. Então, o que eu estou dizendo aqui, e concluindo por esse raciocínio, é um meio termo entre Platão e Parmênides, em que a realidade tem uma forma, mas essa forma é uma só, que contém todas as formas dentro dela. A realidade tem essa uma forma e nenhuma essência, zero essências. Então a realidade, ela tem zero essências, uma forma e infinitas variações dessa uma forma, que já estão todas incluídas nessa forma. E o passo número 7, o nada. A realidade é nada. Então, o acúmulo de tudo isso que eu raciocinei até agora, a conclusão final desse raciocínio, como eu estruturei aqui, a realidade é nada. Desta forma, o ser absoluto não é um objeto. Então, a realidade, essencialmente, não contém objetos. Objetos são apenas formas relativas que nós identificamos. Por exemplo, eu identifico a forma de um objeto, de uma garrafa. Eu identifico a forma de um copo e eu acredito que isso é um objeto. Mas isso é só uma parte de um contínuo, que não tem, na verdade, bordas para separar esse objeto do restante da realidade. Não existe essa separação que separa o copo do restante da realidade que está conectada com ele. E, portanto, ele não é realmente um objeto. Ele é só uma mancha dentro desse tecido contínuo que contém tudo e que é inseparável, indivisível. Por isso, objetos não existem essencialmente nem sujeitos. Então, quando você tem uma consciência direta do que a realidade realmente colapsa essa noção de sujeitos e objetos. Porque a realidade realmente não contém intrinsecamente sujeitos e objetos. Ela não é isso intrinsecamente. Sujeitos e objetos são ideias ilusórias, temporárias, que não são a realidade como ela realmente é, não são a realidade em si. Eles são, na verdade, ilusões. Então, o que a realidade realmente é, em essência, é nada. Realmente nada. Nenhuma identidade, nem mesmo um conjunto vazio, porque o conjunto vazio tem a identidade conjunto. Tem a identidade conjunto vazio. Também não é isso. O nada é realmente o apeiron de Anaximandro, indeterminado, inclusivo, inclui todas as coisas. E essa substancialidade, essa ausência de substancialidade, pode ser chamada de vacuidade. E a verdadeira substancialidade da realidade é nada. A verdadeira substância da realidade é nada. Perceba como isso é totalmente lógico.
como tudo que eu falei até agora se encaixa logicamente. Esse zero, essa quantidade zero de essências, tem a forma em quantidade 1. Do mesmo jeito que 0 fatorial é igual a 1, matematicamente. Existem uma forma de organizar 0 objetos. Por isso, 0 fatorial é igual a 1. Se você tem 0 objetos, existe uma forma de organizar esses 0 objetos. Assim como a realidade tem 0 essências e uma forma, infinita. Infinitas variações. Então a realidade é 0 em essência, 1 em forma, infinito em variações dessa forma, que já estão todas incluídas. Por isso que não é contraditório dizer que a realidade é 0, é 1 e é infinito. Claro que cada um desses números está sendo usado num sentido diferente. Eu não estou dizendo que 0 é igual a 1, ou que 0 é igual a infinito, ou que 1 é igual a infinito. São sentidos diferentes, perspectivas diferentes, né? Na perspectiva ontológica, a realidade é 0. Na perspectiva da forma, a realidade é 1. E na perspectiva de variações, de possibilidades, a realidade é infinita. Tudo isso se encaixa, tudo isso é necessário. Então, no sentido de ser o nada, o absoluto é 0, ou nulidade. No sentido da forma, ele é unidade. E em variações, ele é infinito. 0 fatorial é igual a 1. Então é isso. Esses são os 7 passos da argumentação, 7 passos do raciocínio, em que fica claro, fica lógico, de uma forma totalmente lógica, racional, filosófica, ontológica, que a realidade, essencialmente, é nada. E eu alego que você pode ter essa experiência direta. Você pode se tornar diretamente consciente de que a realidade é nada se você... bom, aí como fazer isso é uma outra questão. Eu vou tentar fazer um vídeo explicando formas como você pode chegar nessa consciência, mas esse é um vídeo estritamente de filosofia. O que eu queria aqui era apresentar o raciocínio. O outro vídeo foi um depoimento, esse vídeo é um raciocínio. Inclusive, escrevendo esse capítulo que contém esses raciocínios foi quando eu tive essa experiência, esse insight, ou esse vislumbre, exatamente porque eu já estava pensando muitas dessas coisas, eu já tinha chegado em muitas dessas conclusões antes de ter a consciência direta. Mas, por milênios, algumas pessoas dizem a mesma coisa, dizem que é possível ter essa consciência direta. Então é isso, por esses 7 passos de argumentação lógica, fica provado logicamente que a realidade é nada. E talvez eu faça outro vídeo aí no futuro. Eu espero que tenha esclarecido para quem não entendeu, para quem achou que eu fiquei louco, para quem achou que eu tive um episódio psicótico, ou para quem achou que eu estava falando abobrinha, que eu não sei o que eu tô falando. Espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido agora. E coloque suas dúvidas nos comentários, argumentos contrários, concordâncias, ou o que você achou que eu poderia ter falado a mais nesse vídeo. E se você quer um vídeo de eu explicando exercícios, por exemplo, de consciência, de meditação, tem, por exemplo, o Sam Harris, para quem acha que não, mas eu só acredito na ciência, no naturalismo, isso que você está falando parece bullshit, parece sobrenatural, parece algo irracional. Temos o exemplo aí do Sam Harris, por exemplo. Sam Harris, ele também descreve experiências muito parecidas, ele pratica meditação e ele é totalmente ateu, naturalista. Então isso não tem nada a ver com crença, tá? Não tem nada a ver com acreditar em nada. Pelo contrário, você pode usar apenas a razão e apenas a consciência direta, sem acreditar em absolutamente nada, e se tornar diretamente consciente ou entender racionalmente essa conclusão. Então não tem nada a ver com bullshit, crença ou pseudociência ou nada disso, apesar de que pessoas podem sim misturar isso com pseudociência, assim como você pode misturar qualquer coisa com pseudociência. Você pode misturar
física quântica ou mecânica quântica com pseudociência e distorcer completamente o que é a mecânica quântica. Você vai dizer então que a mecânica quântica é uma pseudociência? Claro que não. É a pessoa que pega aquilo e mistura com bullshit. Assim como você pode também pegar a não dualidade e a consciência da não dualidade ou a vacuidade e misturar isso com pseudociência. Isso significa que essas coisas estão erradas? Claro que não. Claro que não. Então espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.